Boa noite, sejam bem-vindos ao quinto episódio do Área 42, o seu podcast que talvez não seja o favorito ainda, mas vai ser. Alô, Podpah, estamos indo buscar vocês, hein? Isso aí. O tema de hoje, como nessa domingo foi dia 2, Opa. como domingo dia 2 agora foi as eleições gerais, a gente vai falar sobre política. Esse vai ser um episódio explicativo, a gente vai dar dados e tal, e vamos ser partidários. A gente só vai explicar para vocês algumas coisas, porque o Brasil ele não passa dando informação sobre política assim para a população, e a gente vai falar só um pouquinho, não é coisa grande nem coisa complexa, sobre como funcionam as eleições, sobre urna eletrônica, sobre partidos políticos, e esse episódio, como hoje é quinta-feira, vai sair antes da segundo turno para presidente das eleições gerais. Meu nome é Gabriel Venceslau. Meu nome é Hugo Garcia. Iago Monjorno. E esse, assim como os outros episódios, é patrocinado pela Tech Gadgets. Story.tech Gadgets. Lá no Instagram temos todos os tipos de gadgets e de aparelhos de tecnologia que você precisa. Quem for pelo podcast é só mandar uma DM que consegue 10% de desconto. Fechou? Monster patrocina nosso amigo. É isso aí. E lembrando também, mais uma vez, tá? Que esse podcast, esse episódio desse podcast é meramente informativo. Nós estudamos a nossa pauta antes, então aqui não tem fake news. Aqui não tem nada parcial. É tudo produzido por nós. Revisado também por nós. E a fonte é o TSE. Achando ruim? Reclama com o governo. Reclama com o Tribunal Superior Eleitoral. Fechou? É isso aí. Primeiro ponto. As eleições foram domingo. E, infelizmente, deu o segundo turno. O porquê que deu o segundo turno? Eu trouxe aqui alguns resultados na minha colinha. Quem ficou na frente foi o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com 57.258.115 votos, representando 48,43% das votações. Por outro lado, o Jair Messias Bolsonaro ficou com 51.071.277 votos, que representa 43,20%. O que vocês acham? Um pouco de meio disparidade das pesquisas, não? Sim. As pesquisas apontaram um resultado diferente, né? Apontaram uma chance ali do candidato Luiz Inácio, que possivelmente tinha a chance dele ganhar em primeiro turno. Eu quero também fazer uma ressalva para a votação, para a proporção que os outros candidatos tiveram de votos. Eu lembro que na primeira, não lembro se era a primeira, mas eu lembro que na última eleição o Partido Novo teve algo em torno de 5%. Como é que chamava o candidato? João Amoedo. João Amoedo, ele teve 5% mais ou menos, se eu não me engano. Tebete, o Ciro teve Foi. 4,3%. É Tebet ou Tebete? Tebete. Tebete? Ela foi melhor do que o Ciro nessas eleições agora. Só que do PMDB e tal, foi um dos piores índices há muito tempo atrás. Sério? O negócio de últimos 30 anos, ela Caramba. foi um dos piores índices. Pelo partido. Mas vamos combinar que essa eleição tava muito polarizada, né? Então. O Ciro, eu imaginei que ele tivesse mais votos. Porque ele teve uma proporção maior na última eleição. Ele tá aí nesse jogo faz um tempo já, né? Ele tá em jogo faz um tempo. Ele já era tipo uma figurinha repetida ali da terceira via brasileira. Sim. Lugar esse que de terceiro lugar acabou ficando pra Simone, né? Sim. Foi uma boa surpresa também, né? Tipo, a mulher tá bem colocada desse jeito. Verdade. Representando as mulheres aí na política, né? Sim, e muitas pessoas acharam ela bem concisa, acharam a atuação dela nos debates muito boa. E ela tem currículo, né? Ela tem uma carreira interessante, sabe falar, é informada. Então fica aí para vocês darem uma atençãozinha para esses outros candidatos também. Mas voltando, essas eleições foram extremamente polarizadas. Muito mesmo. Então, olha, o que a gente vê assim? Bolsonaro tá há 4 anos no poder, sempre batendo na mesma tecla. Anticorrupção, anti não sei o quê, anti-Lula, etc. Aí parece que assim, pelo menos no meu modo de ver,
a construção do bolsonarismo, eu acho que ela é muito maior que o Bolsonaro em si. Porque, assim, o Brasil, querendo ou não, é extremamente conservador. Sim. Não chega a ser extremamente direito, mas chega a ser extremamente conservador. O Brasil num todo. O Brasil num todo. Por quê? Bate na tecla Deus, família e pátria. Então, assim, não é que as pessoas vão... Infelizmente, essa imagem de Deus, família e pátria ficou um pouco suja. Mas sendo partidário, etc. As pessoas, elas veem muito isso, porque a maioria das pessoas que votam já são pessoas de mais idade. Então, são épocas de, tipo, acabou de sair da ditadura, são pessoas que têm em torno de 50 anos, por aí. Então, no meu ponto de vista, criaram-se um personagem falando assim, vamos combater o PT. Foi desse jeito que o Bolsonaro foi eleito. Da mesma forma que o Bolsonaro foi eleito aquela vez, fizeram a mesma coisa contra ele agora. Vamos criar um personagem contra o Bolsonaro. Tirando medidas econômicas, etc., o político, o Bolsonaro, não foi bem quisto. Então, assim, resultados econômicos, resultados de pesquisa, inclusive na pandemia, ele não foi bem quisto. Por quê? Quando morte de pessoas, ele começou a falar, não deu a devida atenção. Ele ironizou a morte de muitos. Ele podia ter sido, assim, por exemplo, mais humano e assim poderia ter conquistado mais gente. Entendi. Então, assim, criaram esse personagem monstro do Bolsonaro. Fica aqui a critério de vocês se é ou não. A gente não tá aqui pra falar isso. Só testando fatos, né? Da mídia. E, assim, medidas econômicas, medidas... Pra quem é mais liberal, as atitudes do Paulo Guedes, do governo em si, foram muito boas. Eles fizeram algumas vendas de empresa pública. Eles tentaram bater em frente ao imposto, reduzir algumas coisas, assim. Economicamente falando, nessa perspectiva, o Bolsonaro foi ok e tal, por isso ele conseguiu bastante votos. E aí, infelizmente, o personagem, o Bolsonaro, tanto no Brasil como no mundo, querendo ou não, nos últimos ataques que ele estava fazendo com o TSE, aí teve toda aquela questão de o Alexandre de Moraes pedir para ele parar, porque a urna, depois a gente vai explicar um pouco sobre a urna. O que o pessoal fizeram? A gente precisa achar um herói contra o Bolsonaro. Então botaram agora, nessa vez, em vez do PT, Bolsonaro foi o vilão da história. Então esse anti-bolsonarismo é a mesma coisa do antipetismo lá atrás. Então, por isso que o que eu acho muito surpresa foi o Lula conseguir tantos votos. Porque o Lula, no último ano, ele teve que construir toda essa base para conquistar os votos. Enquanto o bolsonarismo já estava há 4 anos. Eu vejo que a situação nesse momento... Não é 100% dos casos, mas em suma maioria, o que a gente viu foi o antipetismo contra o antibolsonarismo. Então as pessoas, às vezes, pararam de votar em cima do que elas acreditam, em cima do candidato que elas acham que melhor irá representá-las, mas sim o candidato que combate o outro. Porque a questão da corrupção PT durante o governo Lula e um pouco no governo é muito comentado até hoje. A questão do julgamento dele é muito comentado até hoje. O Sérgio Moro até hoje é uma pauta muito forte de ambos os lados. Que inclusive ele ganhou no estado de, se não me engano, Santa Catarina, né? Ganhou também? Eu não sei se ele... Mas foi Santa Catarina? Provavelmente ele era candidato. Governador? Dele, eu sei que era. São Paulo? Não, o governador de São Paulo é o Tarcísio. Perdão. O governador de Santa Catarina foi o Moro que ganhou, né? Não, mas ele é do Paraná, cara. Então, foi de algum estado do Rio Grande do Sul, eu não lembro, então não posso dizer. A nossa pesquisa foi... Acho que você não... Foi algum estado do Sul. Você deu uma engolida. Mas tudo bem. Paraná. Nossa, que vergonha falar isso. Não, mas tudo bem. E eu sou uma pessoa que acredita, particular meu, que tá um pouco distorcida a imagem do que cada partido defende. A gente, nesse momento, as pessoas falam muito de direita contra a esquerda. E se entende, eles pegam e colocam tudo, fazem uma linha no meio e falam tudo pra cá é esquerda, tudo pra cá é direita. Ou seja, o partido do Bolsonaro e o Bolsonaro estariam defendendo totalmente ideias de direita, enquanto o PT, toda
da coligação do PT que juntou, acho que se não me engano, o PCdoB e outros países, a chapa deles, outros partidos a chapa deles, defenderiam tudo que é de esquerda. Vamos lá. Por exemplo, quando lá atrás, na última eleição, o Partido Novo veio com a ideia do quê? Vamos ser totalmente liberais na economia. Isso, de maneira geral, entende-se que é uma pauta o quê? Liberal. Então, o liberalismo seria de direita. O partido do Bolsonaro defende o quê? O conservadorismo, que vai contra justamente o liberalismo. São pautas diferentes. Porém, essas duas coisas estão encaixadas do lado da direita. Vê que se a gente separar tudo simplesmente em direita e esquerda, fica difícil de realmente entender o que é cada coisa. Quando são coisas diferentes. Por exemplo, a economia, eles defendem que deve ser liberal. Alguns defendem. Pensamento conservador é conservador nos costumes, não na economia. Tanto que o Paulo Guedes veio e trouxe essa visão liberal pro partido do Bolsonaro. O Paulo Guedes, ele defende uma ideia liberal economicamente. Que só aí vai contra a ideia do conservadorismo. E, por exemplo, o governo Lula, ele foi marcante, obviamente, por alguns aspectos. Eu acho que o Brasil se abriu muito economicamente no meio internacional. Sim. Foram feitos vários tratados. Isso é um fato. Vieram multinacionais para cá. Ele estritou relações com vários países. A gente tinha naquela época uma relação muito forte do BRICS, do Mercosul também. Claro. Essas também são medidas liberais, economicamente. Mas se a gente dividir e falar assim, os caras são totalmente de esquerda, não encaixa. Eu queria voltar um pouquinho no que você falou. Você... um gancho também com o que eu falei no começo, sobre pesquisas. As pesquisas mostravam que... A maioria das pesquisas mostravam que o Lula ia ganhar no primeiro turno já. Por outro lado, aqui pelo menos, na nossa cidade, você via 10 eleitores, 7, 8 Bolsonaro e 2 Lula. De 10 carros, 9 tinha bandeira do Brasil. Então, isso entra no que eu queria falar, que você falou assim, alguma coisa do país em si. Mas o país em si não tem como você unificar ele como uma massa só. Porque pode ser que o Bolsonaro, no seu governo, foi extremamente ruim pro estado do Pará, mas foi bom pro estado de São Paulo. É só um exemplo, tá? Hipoteticamente, não sei. Não vou fazer juízo de valor disso. Então, o cara que mora em uma outra realidade, que não São Paulo, porque São Paulo é uma realidade fora do padrão do Brasil. Porque o padrão do Brasil não é dos melhores. A gente vive num lugar privilegiado que é São Paulo. Apesar de ser em Guaíra, a gente vive num lugar privilegiado. A gente tem... Eu converso com um cara, eu jogo com ele. Ele falou assim, ele mora no Pará. Ele falou assim que na cidade dele não tem SAMU. Você tem noção do que é isso? Porque tem que subir um rio pra poder usar um hospital. Cara, isso é um absurdo. Diz ele que o Bolsonaro foi muito bom pra região. Mas pra gente, dizem que pra nossa região, não tô falando de Guaíra, mas pro estado de São Paulo em si não foi tão bom. Pra Guaíra dizem que ele foi bom por causa do agronegócio. A gente é cercado, né? A gente tem usinas. Guaíra, então, assim, é totalmente agrária, né? Sim, e a gente não pode falar assim, ele foi bom ou ruim, por quê? Se eu moro no Nordeste, pra mim foi ruim. Se você mora aqui em São Paulo, pra você foi bom. Como que você vai unificar 200 milhões de brasileiros pra fazer lá, pra eleger um representante pra governar esses 200 milhões? O que vai ser bom pra um não vai ser bom pra outro sempre. Não, mas assim, sempre. Falando em questão de porcentagem, por exemplo, dava dando Lula 51, 50, Bolsonaro 42 e Ciro mais ou menos uns 10%. Primeiro a gente, não sei se vocês já leram um livro chamado Como Mentir com Estatísticas. Explicando mais ou menos. Primeiro, você precisa saber aonde eles estão tirando esse dado, que jeito que eles estão tirando com dados e como eles estão. Porque, obviamente, uma estatística é uma amostra. Então, eles pegaram uma amostra, 3 mil municípios, por exemplo.
Se eles pegam 3 mil municípios, vamos supor, 1.500 para cima de Minas Gerais, por exemplo, Nordeste e Norte, obviamente vai apontar mais que o Lula vai ganhar. Você pega 1.500 para baixo. Por quê? Porque, culturalmente falando, querendo ou não, a gente tem essa divisão. Países norte são, entre aspas, mais pobres. Norte do Brasil. Norte e Nordeste que é mais pobre, por isso que eles votam no Lula. É o que o pessoal fala nos jornais. Pessoal sul, São Paulo, votam no Bolsonaro. São de direita e tal. Depende de onde eles tiraram essa amostra. Mas, entretanto, porém, contudo, depende de quem paga a entrevista. Por exemplo, se eu sou do partido do XPTB e eu sou de direita, eu vou pedir que a pesquisa seja vantajosa para mim. Se isso teve ou não nas coisas, a gente não vai saber. Mas a gente tem que saber como que eles estão mostrando essas informações. Porque eles não vão falar assim, nossa, a pesquisa deu 47% pro XPTB. Claramente existe uma manipulação de pesquisa. E é isso que vai direcionar o eleitor. Ele vai falar assim, vamos supor mais uma vez, hipoteticamente, o cara fala assim, o Lula pra mim não é bom, não serve como um chefe executivo. O Bolsonaro pra mim, mesma coisa, também não serve. Em quem que eu vou votar? O cara olha nas pesquisas, pô, o Lula tá na frente do Bolsonaro, eu vou votar no Lula pra não ter segundo turno, porque eu acho chatice. Isso tem influência política. Muito. E vamos pegar um pouquinho mais abaixo. Quem tem mais acesso à internet? Pessoas... Hoje, graças a Deus, as pessoas mais pobres estão tendo acesso à internet. Mas, normalmente, como que as pessoas têm notícia? Pela TV. Sim. Não sei quem falou entre nós três que uma vez que, 7 famílias controlam a mídia. Foi você, né? Sábado, se não me engano. Então, por exemplo, pensa que uma família quer eleger, por exemplo, José Joaquim, sei lá, partido de esquerda, por exemplo. Eles vão postar coisas boas do José Joaquim, só que se o fulano de tal, que é de direita, fizer uma coisa boa, eles vão botar o quê? Fulano de tal fez tal coisa, mas ainda não é o suficiente para alcançar a pobreza, por exemplo. Eles sempre vão botar esse mais. A imparcialidade do jornalismo padeceu faz muito tempo. Então, mas o que eu falei lá no início, voltando um pouco. O que o Brasil botou hoje? O que o Venceslau falou. Anti-bolsonarismo, antipetismo. Mídias, influenciadores, a maioria estava como? O Lula. No TikTok, eu já estava vendo mais Bolsonaro. A minha família em si, eu via muito mais vídeo de Bolsonaro. Então, assim, o meu círculo social, eu falo, mano, Bolsonaro vai ganhar. Eu também. Pelo círculo social. Mas esse conflito aí, normal. Por exemplo, o Fiscar anunciou que vai ser fechado por corte de verbas. Automaticamente, os alunos que estão se formando não vão votar no governo que fez esse corte de verbas. Se isso tivesse acontecido, por exemplo, no governo do PT, essas mesmas pessoas também seriam contra o governo do PT. Então a gente tem que analisar caso a caso. Cada um vota naquilo que acredita ser o melhor para si. Só que eu sou contra essa defesa exacerbada de bandeiras, porque eu não acredito que exista bandeiras se tratando de direita e esquerda. Eu acredito que cada candidato vai seguir uma linha diferente, que não é ligada estritamente a sou direita ou sou de esquerda. Por exemplo, a esquerda defende principalmente causas sociais. Não o modelo em si econômico do socialismo, que basicamente não existe há muito tempo, pelo menos não no Brasil. Por exemplo, o governo Lula pegou uma onda muito grande do boom dos commodities na época, estava com a economia alta. Quando o Lula entrou, ele não desfez o sistema econômico do FHC. Ele tinha economistas que eram liberais. Isso, defendendo ao pé da letra as bandeiras consideradas totalmente de esquerda, não estaria errado? O certo não seria adotar uma economia mais liberal, e sim uma economia se pautando principalmente, totalmente nas bases de esquerda, adotar uma economia intervencionista do governo. Os Estados Unidos, algumas vezes, fizeram intervenções na economia, fizeram intervenções... Na pandemia eles botaram tanto dinheiro que agora o Fed não está sabendo como regular os juros. Um dos maiores consumidores da Amazon nos Estados Unidos é o próprio governo. Isso é intervencionismo. E é o país que é usado como modelo de direito. Isso faz a positiva do Brasil ser a Amazon do Brasil?
Pra entrar positivo, faz As urnas eletrônicas. Exatamente. É a Havana, não é não? Então a gente tem que abandonar essa de eu defendo a esquerda, eu defendo a direita, e analisar estritamente o que cada candidato anda fazendo. Tipo, literalmente, mano, minha realidade é essa. Qual que é o candidato que se encaixa que vai me ajudar? Mas ele não vai ser eleito. Mano, não importa. Ele faz o bem pra você. Isso. A gente tem que abandonar, por exemplo, também essa ideia de não vota em tal porque tal não tem a chance de ganhar. Mas é exatamente por isso que não tem a chance. Porque todo mundo acredita que tem que votar em quem tem os maiores números. E não é assim. Existe a terceira opção se as pessoas fizerem existir uma terceira opção. A gente tem que defender o que você considera uma boa política. E não se você é de esquerda, direita, centro. A única figura política recorrente em todos esses governos que a gente citou aqui foi o Centrão. Eles não saem de lá. Eles continuam lá. E nos últimos anos... Nos últimos anos não, já faz um tempo isso. Independente se o presidente é considerado de esquerda ou direita, qualquer coisa que ele vai fazer que tenha que passar pelo Congresso, ele acaba tendo que distribuir privilégios pro Centrão, porque tem uma base enorme. Sim. Uma base enorme. O PMDB é muito forte, né? Muito forte. O partido do Bolsonaro, ele elegeu quantos deputados? 90? 99. 98 senadores. 99. Não. 98. 98 e 8 senadores. 90 deputados e 8 senadores. No total, 98. Isto Fora que 14 estados já foi, tipo, ele já tem 14 cadeiras do PE do Senado, ó. É muita coisa, mano. 14 é muita coisa. É bastante coisa. O Congresso Nacional é composto de 513 deputados. 90 é um número grandíssimo. Então, se o Lula ganhar com a bandeira dele de esquerda, ele ainda vai ter 90 pessoas de ideologia contrária para vetar ou para aplicar em outras ideias dentro do Congresso. Lembrando que quem faz as leis não é o presidente. Quem faz as leis é o A Câmara Legislativo, Isso. que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Isso. Quem faz as leis federais, no caso. E o presidente, ele tem a função de ou sancionar Ou vetar. E aí votos... Vamos falar um pouquinho disso? De como é feita uma lei. As leis, elas podem ser concebidas de 3 maneiras, né? Ou por iniciativa popular. Sim. Que é raro pra Raríssimo. caramba. Geralmente quando tem, pelo menos, iniciativa popular, algum deputado pega e mexe alguma coisa e leva lá para votar. Ou algum deputado propõe, ou ela também pode ser feita pelo presidente, mas ainda assim ela tem que passar pelas duas, Sim, pela Câmara dos Deputados. por aprovação. É o sistema bicameral, que a gente tem que passar por um e por outro. Como que funciona o sistema bicameral? Digamos que o Hugo é deputado e a Aga é senador. A Câmara dos Deputados, ela é dividida em algumas comissões. É comissões o nome, né? Isso. Cada comissão cuida de uma coisa. Existe a comissão de ética e cidadania, a comissão de saúde, enfim. Eu não vou saber citar para vocês, principalmente os nomes corretos, porque eu não manjo muito dessa área. Mas o Hugo é um deputado que integra a comissão de saúde. Eu sou outro deputado e eu faço uma lei que, por exemplo, muda o salário mínimo dos médicos no Brasil. A hora trabalhada, whatever, sobre o que legisla essa lei, desde que seja sobre saúde. A comissão do Hugo vai ter que analisar isso, porque é a comissão da Câmara responsável por isso. O Hugo e os outros deputados falam assim, legal, essa lei ali do Venceslau, vamos aprovar ela. Se eles quiserem, eles também podem modificar, mas digamos que eles aprovem. Essa lei aprovada vai passar para o Senado. Digamos que o senador responsável por ver essa área vai ser o Iago. O Iago vai analisar, vai votar com os outros senadores, e aí sim, se eles também... 50 mais um, o pessoal fala. Oi? 50% mais um de É maioria absoluta. Maioria absoluta. Maioria absoluta. Se eles ali aprovarem, aí sim vai para a mesa do presidente, e ele pode ou sancionar ou vetar essa lei. Vetar sancionar é assinar, falar, tá valendo, essa lei vai valer a partir do dia tal. Ou ele pode só vetar e falar assim, não quero essa lei. Ele ainda pode modificar. Caso ele modifique,
essa lei volta lá para a Câmara, lá para ele ver as modificações e ver se essas modificações estão certas. Se ele falar, concorda com as modificações que o presidente fez, assina embaixo, vai para o Senado, e assim que o Senado assina também, aí sim a lei é sancionada. Então, digamos que votou no Lula e fala assim, olha, ele vai ter um poder muito grande como presidente de mudar o país nisso, fazer uma lei disso, isso. Ele precisa dali da Câmara para a Câmara sancionar ou não. A mesma coisa do Bolsonaro. Se o Bolsonaro ganha e ele precisa que os deputados sancionem aquilo, os deputados vão apoiar ele ou não vão apoiar ele? E o Centrão, tendo uma base forte, ele acaba recebendo benefícios tanto da esquerda quanto da direita para fazer aquilo ser sancionado ou não. A política no Brasil, ela consiste num redemoinho de troca de privilégios. É isso que eu ia falar. Duas coisas que eu ia falar. A figura do chefe do executivo, que é o presidente da República, nada mais é que influenciativa. É política. Ele tem o poder de criar uma lei, mas para aquela lei ser aprovada, ele precisa de ter influência sobre todos esses que tem que analisar e aprovar. São muitas, são 500 e alguma coisa. As eleições gerais já foram, mas para você que quer que mude as leis, o caminho correto para mudar as leis é votar nos deputados e nos senadores que defendem aquilo que você acredita, e não no presidente. Perfeito. Porque o presidente, como figura principal do executivo, a função dele não está ligada com as leis. Ainda tem mais aquilo influência. por exemplo, um menino lá do Minas Gerais recebeu mais de 1 milhão de votos. Então, por exemplo, ele consegue puxar outros. Ainda tem esse negócio de puxar outros. Sim, funciona assim. As eleições para presidente, elas são eleições diretas. As eleições para vereador, deputado e senador também são eleições indiretas. Como funcionam as eleições indiretas? É contabilizado não somente o voto para aquele candidato X. É contabilizado também por partido. Por exemplo, o João Willis, nas últimas eleições, se eu não estou enganado, ele foi eleito sendo um dos deputados mais mal votados. Por que isso? Porque ele faz parte de um partido que teve um número grande de votos, e aí, por exemplo, são 503 cadeiras. Se o partido X teve 60% dos votos do Brasil, 60% dessas 503 cadeiras é desse partido. Foi aquele lance do Tiririca lá, que ele recebeu tanto voto que ele puxou muita gente pro partido dele. Ele fez o partido dele ganhar cadeiras lá, o que foi puxando outros sem a gente saber. Por isso que eu acho que hoje em dia, o pessoal investe muito nesses caras mais influenciadores. Com certeza. Quanto mais voto, mais cadeira, mais eles conseguem puxar por trás dos panos sem a gente saber. Mais fundãozinho também. Tanto para vereador na sua cidade, tanto para deputado no Congresso. Às vezes um candidato que tenha tipo 20 milhões de votos, por exemplo, vai trazer uma turma e o último desses caras pode ter que ser 5 mil votos. É por porcentagem, né? Por porcentagem. A gente não pesquisou, mas por exemplo, esses 90% do partido, essas 90 cadeiras do PL, e os últimos candidatos não vão ter uma expressão tão grande de votos. Acontece que outros candidatos tiveram uma expressão tão grande que acaba puxando essas cadeiras junto. Então é por porcentagem. O partido que tem 20% da porcentagem dos votos tem 20% das cadeiras. Só pra bater na tecla rapidão, que a gente tá conversando. É sobre cadeiras. Na época que o Bolsonaro foi eleito a primeira vez, ele não tinha tantas cadeiras para poder ter votos. A mesma coisa que a Dilma. Tanto que teve aquela confusão e tudo mais. Agora, quem tá na contramão é o Lula. Porque, tipo, o Lula não conseguiu tantas cadeiras. Então ele vai ter que dar um jeito de conversar e se aliar com outros partidos para poder ter essa vantagem. É aí que tem a figura do Centrão. Essa troca de influência. Então, tipo, são os mediadores. O Centrão distribui a força dele, que são várias cadeiras, para quem agrada mais. E a partir aqui, a gente fazendo os estudos, o partido do Bolsonaro que mais elegeu, por exemplo, o senador. Em deputado também. Então, assim... Eu acho que é a maior da história a quantidade de cadeiras do PT. Entre aspas, em um cenário X,
que o Bolsonaro eleito, ele tem maiores chances de colocar suas leis a vigor. Só que, por exemplo, um estudo rápido que a gente fez. O Bolsonaro prometeu em 2018 58 promessas de campanha. Ele cumpriu só 20. Tudo bem, teve a pandemia, teve o Covid, teve esse bagulho de centrão. Mas será ser, nesse cenário X, o Bolsonaro vai conseguir ser melhor do que... Melhor não, né? Porque qualquer coisa é melhor, mas... Será que ele vai conseguir desempenhar... Abandonou a Cadê a imparcialidade do cara? Foi mal. Ele vai conseguir desempenhar suas atividades? Por exemplo... Se quiser xingar, xinga ele, viu? Pode xingar. Por exemplo, de economia, em questão de economia. Ele prometeu vender várias empresas. Ele vendeu uma empresa de transporte de gases. E hoje ele paga em torno de 3 bi de aluguel. Beleza. Questões econômicas, ele conseguiu segurar bem a barra. Questão de saúde, infelizmente ele pecou muito em relação à vacina, em relação ao Covid e tudo mais. A promessa dele fazer redução de aposentadoria, imposto de renda, Ministério da Aposentadoria. Ele fez aposentadoria. Ele ajudou lá, pôs as mulheres para 62, os homens continuam aposentando aos 65. Já tá na transição. Aumentou já. Então, já aumentou. Isso foi um pouco... Foi muito pejorativo. Então, isso foi de Temer para Bolsonaro, né? Foi mas, péssima. É que a reforma da Previdência. Não, mas assim, vamos falar o que ele fez. A previdenciária, ela, assim, eles... Dependente de quem fez. O governo foi horrível. se preocupa com isso há muito tempo. Tipo, pra população foi horrível. Foi bom só para as contas mas assim, por quê? do governo. Mas aqui o INSS, assim, só te cortando rapidinho, o INSS é um sistema que vai quebrar. Não se sustenta, ele vai quebrar. É por isso que o INSS vai quebrar. Só para explicar rapidão. Porque ele era um sistema que não estava funcionando. Muita gente recebendo e pouca gente pagando, agora precisa de mais gente pagando. Mas não tem como. Aliás, é por isso que tentaram fazer como se fosse, por exemplo, eles queriam botar a opção de falar assim, eu quero ter minha previdência, eu colocando meu dinheiro na minha poupança, ou eu vou pegar meu dinheiro e ser descontado na folha, por exemplo. O Paulo Guedes queria fazer isso, mas não conseguiu. Eles só conseguiram reduzir um pouco de 60 para 62. Das mulheres ainda. Não paga INSS. Mas, não, só botando algum... Invista em previdência privada, imóveis e mais outras coisas. Vocês querem ganhar uma coisa boa do INSS? Presta o concurso deles, que aí o salário é massa. Olha aí, ó. Só botando mais alguns pontos assim. Primo rico na veia. Que eu lembro. Então, assim, negativos, por exemplo. A saúde, o Covid, teve a guerra, que ele falou algumas besteirinhas. Mas, economicamente falando, ele segurou a barra. Só que, se a gente for comparar... Poderia ser pior, você disse. Economicamente falando, sim. Saúde, não. Tá. Ele podia ter feito muita coisa melhor. Em dólar em questão, o pessoal fala, o dólar estava 3, agora está 5 e coisa. A gente tem que entender que teve pandemia, todos os países se ferraram, teve inflação em vários países, e o Brasil é um dos que está mais se segurando. Na nossa região, a gente é um dos que está melhor, por sinal. E a gente não pode esquecer que o combustível nos Estados Unidos está um absurdo comparado com o Brasil. A questão de energia, por causa da guerra Rússia e Ucrânia, a Europa tá se ferrando, a questão de alimentos também está se ferrando, e a gente está ok até o momento. Só que a gente teve aquela alta, há uns 6 meses atrás, dos alimentos. Só que o que é até eu estava lendo, o que o Bolsonaro também vai usar? O que a gente, por exemplo, que está lá embaixo vê comida na prateleira, tá barato, a gente consegue comprar? Quer dizer que o governo está agindo bem. O que está acontecendo? Está tendo uma maior redução desses produtos. Vai ser uma das formas que o Bolsonaro vai tentar pegar votos. Ele vai ver, mano, a comida tá barateando, o pessoal vai votar mais na gente. Então, assim, economicamente falando, a gente não vai dar se o Bolsonaro foi melhor ou não. Saúde, podemos dizer que ele teve, principalmente ele em si foi péssimo, financeiramente falando ele foi bom. O Lula, na época dele, por que o pessoal comentando o Lula, que tinha picanha, essas coisas? Todo mundo ouviu já falar do boom dos commodities, que é onde o Brasil começou a vender bastante, o Brasil é um dos maiores exportadores, etc. Dessa época eu lembro de muita gente ficando bem de vida, comprando muito. Bastante gente comprando muita coisa. Que se beneficiou muito disso. Existe eu não lembro o nome dessa regra, mas é o seguinte: os países mais para subdesenvolvidos do que têm uma linha maior de crescimento comparado com os países desenvolvidos. Por exemplo, se você vai pegar o crescimento
ser números enormes por ano. Por quê? É um país que já é estável, é um país que já alcançou uma linha muito boa. País que tem por exemplo, a China. Se você pega os últimos 100 anos da China, é assim o gráfico. Por quê? Porque a economia deles tem para onde aumentar muito. Naquela época, os países emergentes, os BRICS, eles estavam, depois do boom dos commodities, subindo muito. A gente ganhou muita coisa nos últimos anos. Dá pra pegar assim, os dois primeiros governos do Lula e o governo da FHC, dá pra gente pensar, isso foi por causa desses governos ou isso foi por causa da onda mundial? Tanto faz qual seja o seu raciocínio. O Brasil se desenvolveu. O Brasil, a gente viu ali como as matérias-primas que a gente exporta subiram de valor, a gente melhorou muito. Isso reflete na vida do brasileiro. Tendo mais dinheiro, o governo tem mais como investir mais em questões... posso falar humanitárias? Humanitária? Não, por exemplo... Sociais, cara. Sociais, melhor. Então, por exemplo, ele reformulou o ProUni, ele instaurou o SAMU é dele. Outra é Minha Casa Minha Vida, ele também reformulou o programa. Então, tipo, ele conseguiu liberar mais creche pra gente média e pobre conseguir comprar coisas. Gente, vocês estão focando muito na política e o história sobre eleições. Vamos falar um pouco de eleições? Verdade. Tá bom que política faz parte de eleições? Não, é porque eu pensei assim, não, vamos falar o prós um dos outros e aí o pessoal... Mas vamos falar sobre isso, mas vamos voltar um pouquinho nas eleições. Depois a gente volta na política. O número de abstenções chegou a mais de 32 milhões, o que representa 20% do eleitorado. Foi a maior porcentagem desde 1998. Isso aí volta no que eu falei anteriormente. É um absurdo. Esses números são a terceira via. Porque as pessoas pegam as pesquisas e falam: eu não quero votar nem de cá, não quero votar nem de lá. Não gosto de nenhum dos dois. Vou votar nulo. Mas eles nem foram abstenções votar. Não foram. Eles nem foram. Nulo e branco eu vou falar depois, é diferente. Foi 5 ou 6% somando, né? Eu não sei. Essas pessoas não foram porque não tem interesse de fazer parte. Isso. Sim, a grande maioria, pelo menos. Claro, tem quem não pode ir. Justificar voto tá tão fácil que eles falaram, mano, é mais fácil justificar o voto Barato, do que... é fácil justificar, dá pra fazer no aplicativo. Gente, e outra coisa. Dizem que Bom, pela Constituição, né? O voto é obrigatório no Brasil acima de 18 até 70 anos. Mas dizem as más línguas que a obrigatoriedade é da justificativa e não de votar. Porque você pode não votar, mas você deve justificar. Bate naquele E outra, a multa é R$4, cara. Tá barato. É baratinho. R$4, R$5. 5 reais, por exemplo, em São Paulo, 5 reais custa mais barato que uma passagem de ônibus. Né? Pra gente aqui do lado. No Rio de Janeiro, no dia das eleições, não teve cobrança de ônibus. Isso foi muito interessante. É uma coisa que eu não tava... lembro quem fez, mas é muito interessante. É uma coisa que eu li, por exemplo. Voto, ele é obrigatório porque a gente lutou muito, nossos antepassados lutaram muito. Mas, por exemplo, vou falar uma coisa que pode ser meio caótica. Não é todo pessoa humilde, de baixa renda, que tem dinheiro pra sair de onde ele tá pra ir numa escola voltar, por exemplo, em São Paulo. Aqui é tudo perto, aqui na nossa cidade, tipo, mas Guaíra, imagina você São vai Paulo. a pé. Não, essa iniciativa de ser de graça no dia das eleições faz todo Então. sentido. É o que deveria ser, né? Porque o pessoal tem acesso e voltar. Inclusivo. Eu acho até que eu vi muitos lugares abertos funcionando para trabalhar no dia das eleições. Eu não sei se tem regra sobre isso, mas tem várias pessoas que trabalham no dia das eleições. Mas a empresa, se eu não me engano, ela é obrigada a deixar você sair pra ir lá votar e voltar. Elas não fazem. Se fosse tudo certinho, não existia justiça do trabalho. Tem várias né? pessoas que vão assistir aqui e vão falar assim: olha, meu patrão é obrigado por lei a fazer tal coisa. Pode ser que Se o seu patrão faz isso, dá uma ligadinha pra mim que nós entramos com ação. Ficar de advogado. Mas em questão de votos, é um dos motivos. Tá muito mais barato você não ir do que você passar raiva, enfrentar a fila e voltar. A fila foi gigantesca, Por exemplo, na minha sessão, pelo A namorada menos. de um amigo meu demorou 1 hora pra voltar. Eu cheguei e voltei. Eu fui meia hora. Isso também é um motivo, né? As pessoas falam assim: não, vou perder esse tempo do meu. Você falou de voto nulo e branco. Você sabe qual que é o efeito do voto nulo ou do branco? Ele só diminui a porcentagem que é necessário para ganhar 50% mais um. Exatamente, ele não entra na contagem final. Então é praticamente como uma abstenção. Você só não tem que justificar.
o seu voto, você vai lá e aperta branco ou 00, que é o nulo, você tá indo lá só pra fazer a sua parte, não tem que justificar, porque não vai entrar na contagem final dos votos. Mas é aquilo, por exemplo, você pode falar, mano, eu quero escolher o deputado federal e estadual, só que senador não encontrei nenhum com meus ideais, piorou o presidente. Então, mano, presidente eu vou votar 00, mas eu votei em deputado, por exemplo. Sim. Tem essa opção também. Eu queria falar um pouco do segundo turno, porque é muito importante. Muita gente acha que o segundo turno é uma coisa inconveniente. Mas como que funciona o segundo turno? O segundo turno são apenas para as eleições de presidente, governador de estado e prefeito. Tanto que há segundo turno de presidente da república e de governador do estado, que está entre o Haddad e o Tarcísio aqui. E o segundo turno ele é por maioria absoluta. O que é maioria absoluta? A gente aprende isso na faculdade de Direito. É 50% mais um para ficar mais fácil, mas é assim, é mais da metade dos votos válidos, exclui o nulo e o branco, porque eles não entram na contagem. Então assim, se o Lula tem 50 milhões 00 e o Bolsonaro tem 50 milhões 001, ele ganha, por causa desse 1. Então o voto faz diferença sim. É o famoso catando papo, a galinha No chupar. segundo turno, Catando o voto ele chega a ser, entre aspas, mais importante do que no primeiro turno. E a gente não pode esquecer que é sempre entre os dois mais votados. O segundo turno é meio óbvio isso. Eu acho que é nessa hora que a gente tem que parar e pensar, ó. Todo mundo tem suas questões, mas agora é a hora de ver realmente o que uma pessoa tem a oferecer em questão de promessas de campanha. Não promessas de campanha, mas ver qual que é o que o cara vai fazer contra o que o outro cara vai fazer. Também é legal a gente ler o plano de governo. Tem muita gente que não sabe, mas para você ser candidato, você tem que ter um plano de governo. Dá para você ir no site do TSE, entrar na paginazinha do seu candidato, baixar o plano de governo dele e dar uma lida. Sim. Curiosidade para vocês. O que acontece, vamos colocar aqui como um exemplo na nossa eleição atual de 2022, Lula e Bolsonaro para segundo turno. O que acontece se o Bolsonaro sofreu algum atentado e morrer no segundo turno? Tem que fazer outra eleição? Né? Não. Ou faz outra? Em caso de morte, desistência ou impedimento legal antes do segundo turno, o que tiver mais votos no primeiro turno ganha. Então, no caso, se o Bolsonaro morrer, o Lula pega a presidência. Não tô dando nenhuma ideia de atentado para nenhum dos dois candidatos. Bateu a mantinal ali, ó. Ai, meu Deus. Dá ideia, vai dando ideia boa. Não, eu só tô dando uma informação. Você tem advogado? Você vai precisar, eu acho. Eu me represento. Beleza. Tá sossegado. Tranquilo. Vamos lá. O que mais que eu queria falar aqui? Ó, em 14 estados e no Distrito Federal, a disputa do governador já foi decidida no primeiro turno. E 12 estados terão segundo turno. São Paulo é um 12 estados? Caramba, bastante estado. No Brasil foi o Haddad, no São Paulo foi Haddad e Tarcísio. Um representa o Bolsonaro e o outro representa o Lula. Mais uma curiosidade. Quem tá fora do Brasil? Brasileiro que tá na Dinamarca. Vota? Na embaixada. Vota na embaixada. Mas o voto é facultativo ou obrigatório? Obrigatório, né? Voto de brasileiro que está no exterior, que está regularizado com a justiça eleitoral, é obrigado a votar no exterior. Eu li no comentário hoje que o pessoal não deveria ser obrigado. O que você acha sobre isso? Eles não moram fora, eles não vão viver no Brasil. Eles moram fora e não têm a noção do que tá no Brasil. Eu concordo, deveria ser facultativo. Mas No mínimo. Eu acho que porque as pessoas ainda têm família aqui, histórias aqui. Mas eles não vivem a realidade daqui. Mas e a questão da nacionalidade? O brasileiro tem pra vida toda a nacionalidade brasileira. Então é impossível você estar desligado do seu país. Faz sentido. Mas uma coisa é você decidir por quem tá aqui, sendo que você não tá aqui. Isso é foda. E você disse que na embaixada, é na sede da embaixada, em repartições consulares ou em locais em que existam serviços do governo brasileiro. Só que também isso não deve ser... Qualquer lugar que tem extraterritorialidade do Brasil. Sim, mas aí eles fazem um lugar específico pra votar. Sim, com certeza. E às vezes, se for um país muito grande, tem que se locomover um pouco mais do que se você estivesse no Brasil, que você vota na sua própria cidade, né?
Sim, com Aproveitando certeza. assim, seja. O cara no interior do Texas tem que ir lá em algum lugar. Tipo, Miami, sei lá. provavelmente você vai saber se tem alguma coisa brasileira no Texas. Provavelmente não. Não. Então, às vezes, o cara vai ter que ir na embaixada, que fica em Washington? Não sei. Tá, cara. Eu acho que cada estado deve ter uma embaixada. Não sei como é que funciona. Acho que não deve ser um estado, não, porque ia ser muito embaixada. Realmente tem um ponto. Será mas- que eles mandam um e-mail assim, ó, tá o resultado final da urna eletrônica que manda pro Brasil pra eles catalogar os votos? Não. De jeito nenhum. É tudo criptografado e enviado diretamente por VPN do cartão eleitoral da embaixada. Por VPN, que é criptografado. O dado criptografado também tá direto pro servidor. O servidor faz o cômputo. Também é lá que descriptografa e faz a contagem. Assim, não tem nada humano, é literalmente só o script rolando. O humano pega o pendrive da urna, coloca lá e joga pro servidor. Só. Então, E pra gente, quem... Existe muita gente que fala que... Ai, o presidente do cartório pode manipular, alguém pode manipular, hackers podem manipular. A chance é muito pequena. Esse movimento mecânico de tira um pendrive com um pendrive, se você pega esse pendrive, você como pessoa, até você que é um hacker, pluga no notebook rapidinho e tenta descriptografar, você não vai conseguir. Não vai. As urnas são de fato assim, Seguras. muito Então, seguras. eu recomendo, inclusive, um vídeo do Felipe Castanhari, que ele publicou na semana passada. Ele explica do começo ao fim. As teclas da urna eletrônica, cada uma é criptografada. Nem a urna sabe, tipo assim... Não é que a urna não sabe, mas assim, o que você aperta lá já vai direto criptografado pro pendrive, né? De votação. É um negócio, é um sistema tão evoluído e assim é foda, porque a maioria dos países é por papelzinho, cara. Fica semanas pra decidir lá nos Estados Unidos. Eu recomendo aquele vídeo, vocês vão entender do começo, desde quando você aperta até o resultado final. É tudo criptografado, não tem interação humana pra nada. foi uma coisa que eu Não percebi, tem. por exemplo. Não julgando nada, mas por exemplo, quando o candidato X estava ganhando, o candidato Y estava reclamando que estava tendo roubo na urna, sendo que é impossível. Quando virou, o Y ficou quieto, o candidato X começou a falar. Foi aí que os caras começaram a soltar um monte de vídeo fake no TikTok. E por sinal é proibido você gravar a urna, tá? Sim. Você não pode entrar com o celular, você tem que deixar o celular na mesa, com o mesário. E gravando, falar, eu votei 33 e apareceu o candidato que não era o 33. 99. Isso. Muita gente diz, por que é proibido? Eu quero me expressar, eu quero poder dizer que eu votei com orgulho em fulano de tal. A Voto é proibição secreto. Não é pra você não poder falar em que você É pra sua segurança. Essa proibição é porque não muito tempo atrás na nossa história existiam muitas figuras da venda de voto, do voto de cabresto, que é o quê? Mas se você vai votar numa cidade em que existem cidades até hoje, claro, pouquíssimos casos, mas que existia antigamente aquela figura do coronel, o cara que mandava na cidade, e ele não mandava porque ele foi eleito, às vezes ele até era eleito, mas ele não mandava porque ele foi eleito democraticamente, ele mandava porque ele tinha dinheiro para contratar capangas e dominava tudo ali no cabresto. Então quando você fosse votar, alguém ia falar assim, e aí, você votou nele mesmo? Deixa eu ver que você votou nele mesmo. Tira uma foto que você votou nele mesmo. Deixa eu ver você votando nele mesmo. E é por isso que não tem como fazer o comprovante de voto, como muitas pessoas queriam. Isso, exatamente. O cara fala assim, você trabalha na minha... Aí o cara fica ali na porta e fala assim, ou antes de você entrar, a famosa boca de urna, o cara fala, R$50 pra você votar no fulano de tal. Você vai ter que sair lá fora e mostrar pra ele depois o papel que você votou no fulano de tal. E o que garante que o cara fala assim, você trabalha na minha firma, aqui a gente só vota em X. Isso. Você vai ter que trazer aqui o comprovante que você votou em X. Se você não votou em X, você é demitido. Existem lugares Pronto, que... acabou. E teve isso. Teve isso? Empresas que o dono da empresa falou assim, quem vota em YXZ? Eu voto. Beleza, você tá permitido. Imagina seu patrão falando assim Absurdo. pra você, chega segunda-feira aqui e me traz O comprovante de votação, lá com o número tal. Às vezes a gente pega, analisa e fala assim, mas isso é muito absurdo, mas isso já existiu.
E Já o existiu. Brasil é um país que E não adotou a urna eletrônica por isso. E não existe mais isso porque não deu certo pra começo de conversa. Eu li alguma coisa, desde 1930 o Brasil já fala em urna eletrônica. Ele já tá trabalhando Eu ia nisso. falar sobre isso. Historicamente, a gente é o país que adotou esse meio porque a gente tinha muita eleição ganhada nessas bases, na base do boca de urna, na base do assim, de falar de quem tinha dinheiro, quem tinha mais força militar. Não tô falando militar exército, mas tô falando força bruta, você poder contratar essa figura do coronelialismo. Falei certo? Falei. Coronelismo? Não Não, sei. é coronelialismo. Não sei. Qual que é a próxima? Eu ia emendando o que você falou. A urna eletrônica foi prevista em lei desde 1932. Não do jeito que a gente conhece hoje. Mas Olha só, logo 100 anos de urna eletrônica. a criação de um aparelho para coletar votos estava prevista na lei desde 1930. O primeiro Código Eleitoral do país, que foi aprovado em 1932, previa o uso das máquinas de votar, regulado pelo TSE. Então é aquela norma em branco, não é? Que eles preveem alguma coisa, mas mais pra frente eles regularem isso aí. E era o TSE, no caso, que deveria fazer. Então, assim, a gente tem aí nas mãos uma tecnologia muito avançada, uma tecnologia que pioneira, Aí, pra que vários países admiram. Eu acho que começou a usar em 1988, 90. Eu lembro que eu vi uma foto do Ayrton Senna, cara. Sim, eu vi essa foto Você hoje viu essa também. foto? Votando, eu achei o Olha, máximo, então. mano. Mas então, o pessoal fala, ó, tem... Por exemplo, não é qualquer um que vai fazer a urna. O TSE tem todos os parâmetros possíveis e eles fazem uma concorrência ao mundo todo pra construir essa... Inclusive tem dedo do militar aí. Os militares que ficaram junto com o TSE na produção e desenvolvimento da urna eletrônica, porque eles têm que resguardar o Estado Democrático Brasileiro. E pra quem tem mais curiosidade, como a Positivo, existe um outro podcast do Primo Rico com o dono da Positivo. E você pode conhecer também. Não, mano, é só pra falar. Não, zoeira, pô. Eu ia falar pros caras assistirem, mano. Pô, eu queria falar como eu achei isso aqui sensacional. Eu vi no canal do MW Informática, como chama? Do Miguel lá. É, do Miguel Mendato. MW, né? Aham. As urnas possuem uma bateria com duração de 12 horas. Tecnologia de lítio. 12 horas. Então quer dizer que se for lá no Amazonas, onde não tem energia, você vai conseguir votar. Por sinal, vai por lá de barca, viu, cara? As urnas têm que vir dias antes, porque tem que passar pelos Eles usam o avião do Brasil. da Força Aérea Brasileira. Passa por O Canoa. Brasil, assim, existe Logística é interessante. vários lugares remotos no Brasil e... Os caras mandam urna pra lá, mano. Não, eu acho E o isso Sedex não interessante. chega. Eu acho interessante que eu gosto de falar que por mais que existam vários lugares de difícil acesso, o Brasil ainda consegue eventualmente estar levando uma vacina, fazer acontecer uma votação, fazer chegar a carta. Pelo Mesmo tamanho que do às nosso vezes- estado. Às vezes, mesmo que por tempos espaçados, vamos dizer que pelo menos a gente tenta, a gente consegue. Então, eu acho o Brasil, a gente tem uma corrente muito forte, às vezes, de querer afastar o Estado ou de querer incluir mais o Estado. Eu acho que ele tem que ser dosado na medida certa, porque existem coisas que a gente precisa do Estado. Por exemplo, por livre iniciativa, quem é que iria levar, sem cobrar muito, uma vacina para lugares remotos? É dever previsto pela Constituição que o Brasil tem que oferecer a saúde básica para todos. É o SUS. Ele é obrigado. Tem um cara que mora lá, tem uma cidadezinha lá do Amazonas que mora a 300 km, que é só por rio. Não quero levar pra lá. Não tem interesse, irmão. Você tem que levar. A gente fala muito sobre o SUS, a gente fala muito sobre a saúde. Agora, existiram diversas críticas desse governo em cima disso, da atuação, principalmente do governo na questão da pandemia. A gente teve um dos maiores mortes do mundo, infelizmente, essa pandemia, e a atuação governamental às vezes foi um pouco deplorável. Depois as coisas se normalizaram, foram melhorando, mas o começo foi catastrófico. Claro que não foi só aqui, mas foi catastrófico. Só que vale lembrar também, se a gente falando de segundo turno, de apenas 2 eleições, que em outras
não é desse governo agora, aquelas fotos de jornalismo com de filas enormes de pessoas esperando no corredor sem maca, sem remédio, sem isso, sem aquilo. Então, vamos lá. Votando num ou votando no outro, vocês acreditam que a saúde vai melhorar? Porque deu tempo de melhorar, tanto para um governo quanto no outro. Então, às vezes, a gente demoniza um lado ou demoniza o outro lado e esquece de olhar os defeitos do lado que a gente defende. Tem defeitos de um lado, tem defeitos de outro lado. E aí cabe a vocês pegar e falar qual lado. Não vou falar aquela coisa do um é menos pior do que o outro. Eu não acredito nisso. Por isso que eu volto na base da gente votar naquilo que a gente acredita. Nunca vai ter alguém que você acredita 100%. Mas pega aquilo que você acredita que é bom pra você, pra população, pro país, como forma geral, e vote em cima daquilo. Não na base do que é menos pior, mas vote no que você acredita. No seu pessoal, no seu desejo para as futuras gerações. Fica aí a dica do nosso amigo Venceslau aí pra você. Vote consciente, vote segundo turno. Vote no candidato que você acredita que vai fazer diferença. Mas só pra finalizar aqui minha colinha, que eu achei muito foda isso, aquele vídeo do Miguel, e eu fui pesquisar no site do TSE. E desde 2008, a urna eletrônica brasileira utiliza o sistema Linux. Código aberto. Aí, ó. Código aberto. Urnas auditáveis. Você pode pegar o código da urna e na sua casa baixar e ver como é que funciona, basicamente. A distro chama Uenux, que são urna eletrônica mais Linux, Uenux. As configurações, cara, eu achei o máximo isso aqui, porque isso aqui é melhor que o meu primeiro PC que eu tive. É melhor que muita coisa hoje em dia. Dá pra jogar Pokémon. Já dá pra vocês terem um pouco de base do custo, porque eles são muito caros. Imagina quantas sessões tem aqui em Guaíra, por exemplo. E cada uma tem que ter. E tem reserva ainda. E tem reserva ainda. Então, a urna eletrônica tem SSD, né? E ainda tem otários que vão lá, colam, que destrói a máquina e tipo, a gente paga. Pra quê, né? Sai do próprio bolso do cara, velho. O cara vai preso e ainda paga do bolso dele. E é caro, tá? Você pensar, nossa, essa porcaria. Tenta comprar um computador com essa configuração aí, irmão. É caro, velho. O processador da urna não é um dos mais rápidos. É um Atom E3940 de 1.6 GHz. Mas você não precisa de poder por processamento. Tem que falar 2 números, velho, pra precisar. Você... Não, é só isso que tem que criptografar. Assim, não tem tanto poder de processamento, mas tem incríveis 4 GB DDR3L, que é aquele pente de notebook. Cara, 4 GB na urna eletrônica. Você tem noção que 4 GB de RAM? O meu primeiro PC tinha 512 MB. Ou seja, nem 1 GB. Dá pra jogar Free Fire. Joga CS, dá pra fazer uma LAN party. CS. E a memória interna, olha só, ela tem mais RAM que a memória interna. Ela tem 2 GB de armazenamento M2 SATA. Melhor que o meu PC atual. Quantos volts será que deve caber, né? Aí eu... Curiosidade. Se cada volta... Cara, bem pensado, eu não pensei nisso. Cara, se fosse 1 kilobyte... É 1 kilobyte o menor? Ou 1 byte, né? Byte. 1 byte. Byte. Nossa, dá pra caber, sei lá, 100 mil votos. Não, mas não é só 1 byte não, cara. Até porque é criptografado. É tudo criptografado. Então, o que é criptografado é embaralhado, todas as informações, isso aí pesa um pouquinho. Eles fazem o cálculo, né? 2 GB deve ser o suficiente pra pegar, sei lá, qualquer sessão que tenha. Sim, mais, com né? certeza. Com certeza deve dar pra, tipo assim, Sobrar milhares. ainda. Sim, não, sobra. Tipo o Kindle, que é, sei lá, 4 GB e você bota 200 livros, que negócio, 300. E é literalmente um pendrive que tem lá, que aí acabando as eleições, o cara pega, o presidente pega o pendrive. Meu pai foi por muito tempo presidente de eleição. Ele começou como mesário e virou presidente até ele largar a mão disso aí. Faz uns anos já que meu pai não é presidente. Ele falava, ele me explicou antes de eu vir pra cá, que eu perguntei pra ele, ele pegava o pendrive, levava pro cartório eleitoral, aí o pessoal do cartório eleitoral tava um computador com aplicativo, com VPN, mas vai pro VPN pro supercomputador do TSE, que faz todo o cômputo dos votos e joga já direto no site. E é por isso que no Brasil, com, vou chutar aí, 120, 130 milhões de eleitores, talvez mais, né? Porque tem 32 milhões de abstenções, vou jogar 150 milhões. 150 milhões de votos. O resultado sai em 5 horas. O resultado sai no mesmo dia, cara. Nenhum outro país tem isso.
Nenhum outro A país. tecnologia pioneira, a tecnologia surpreendente. Eu vi gente... Surpreendente. E aí o pessoal reclamou, mas por que o Nordeste foi hoje? Mas o Nordeste representa. Não, gente, Esquece que tem outros... não é bagunça, não. Tem lugar que a estrada é difícil, tem lugar que no estado das zonas tem lugares Até que de barco. Até a urna eletrônica sair de barco, lá não sei aonde, pra ir na capital, na cidade mais próxima, que tem cartão eleitoral. A gente sempre nas cidades maiores do Brasil. Sim. O fuso Mas, horário assim, pesa? É isso que eu ia falar. O fuso horário, se as votações acabam às 6, tem que seguir o mesmo fuso horário de tudo. Entendeu? Então é às 6 pra mim, pra você que tá a -2, pra você que tá -1. Ou seja, para a extensão do país, É funciona muito muito bem. É um negócio muito... Mano, é tipo um sistema de relógio. A gente pensa é na nossa muito vida, bem mas feito. a gente não pode esquecer que existe população ribeirinha. É verdade. Existem cidades de 3 mil habitantes espalhados por aí com estradas ruins e de difícil acesso. Eu gostaria de pedir pra quem tá assistindo a gente comentar o que vocês acham sobre esse assunto mais sério que a gente tá comentando aqui, são eleições. A gente pode deixar uma enquete depois. Eu posso deixar uma enquete nos comentários ou no chat. O que você quer perguntar para os nossos espectadores? Quem vai ganhar? Bolsonaro ou Lula? Sem tomar, assim, sem briga, sem nada. O Só voto é secreto, tá? Não? Sem se xingar, tá ligado? quem vocês acham que vai ganhar as eleições do segundo turno? E isso me lembra muito... Acho que a gente pode pôr um Bolsonaro, Lula e um nulo, né? Pra ver. Lula ganhar. Vamos ver se o Lula vai ganhar. Independente de quem ganhar, quem você acha que vai fazer o melhor governo nesses 4 anos seguintes? Também comente se você já sabia, cara, sobre como funciona o sistema dos deputados, dos senadores, se você sabia sobre as eleições indiretas. Eu, particularmente, eu gosto muito da gente trazer tema mais sério, tema informativo. Tema informativo eu gosto mais do que trazer tema livre. Eu acho, inclusive, comenta aí se você gostou pra gente poder estar trazendo mais. Isso aí. Bom, encerramos o assunto de hoje. Muito obrigado pela sua visualização. Não esqueça de curtir o vídeo aqui embaixo. Compartilhe com quem você gosta. Com quem você não gosta, compartilhe também. Porque todo mundo merece saber todas essas informações que a gente trouxe aqui hoje. É muito importante o conhecimento sobre as eleições, porque isso afeta diretamente a sua vida, tá? Não se esqueça também de comentar aqui embaixo. Nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal para dar aquela força pra gente, que realmente isso ajuda bastante a inscrição no canal. E Muito obrigado. Uma boa quinta-feira e um bom segunda turno e domingo. Um beijo no coração de todos. um abraço.